Oi, gente, boa noite. Agora sim. Agora Agora eu te deu? vejo e te escuto bem. Tudo Perfeito. bem, Laura? Tudo bem? Boa Boa noite. noite. Prazer estar com você, Prazer Terry. é meu. Esperei por essa live. É, Nunca dá agora meio certo. ansioso também, né? Sempre bom, sempre bom. É verdade. Você que já me ajudou muito, Que isso. meu professor já há 3 anos. Mas E excelente aluno, né? Tá aprendendo o- bastante, se desenvolvendo aí. Ganha até um sobrinho, um afiliado postiço, né? é verdade. Bom, gente, boa noite. Todo mundo entrando aqui. Sejam bem-vindos. Hoje estou aqui com o Terry. A gente vai falar um pouco sobre alimentação, sobre práticas internas, sobre espiritualidade, sobre mitos e verdades, sobre o corpo, alimentação. E vamos fazer um bate-papo bem legal. Estamos abertos a perguntas. Eu vou olhando ali, qualquer coisa eu vou passando para o Terry e a gente vai respondendo. Joia? Então, vou me apresentar um pouquinho. Por favor. Sou Nutri, trabalho com uma nutrição integrativa, funcional e Ayurveda. Também sou terapeuta em Ayurveda. E aí ter nesse meio, né, juntar a nutrição convencional com Ayurveda, com esses ensinamentos milenares que é fantástico, que une, né, o corpo, a mente, o espírito, que faz muito sentido, né, a gente trabalhar de forma integral. E vem tudo a calhar, né, que o Terry é um grande professor aí de práticas internas. Vou deixar ele se apresentar um pouquinho. Uhum. Bom, Laura, falando resumidamente, né? Eu treino há muito tempo, há mais de 20 anos, a prática de alquimia interna de algumas linhagens. Então, hoje eu sou professor, mas eu falo assim, eu não considero bem um professor, mas é mais um facilitador. A gente passa informações, ensina formas, métodos, as pessoas praticam e desenvolvem, senão não. A gente chama de prática interna espiritual porque aqui no Brasil é mais fácil explicar assim. Quando a gente dá um nome muito importado, muito místico, assim, cria fanatismo. E na época que eu comecei a ensinar, são práticas de Qigong, que o pessoal fala, Qigong, Qigong. É a mesma coisa de yoga, basicamente, né, de yoga, só que voltado mais para uma linha chinesa, tibetana ali. É mais uma linha taoísta, que é o que eu pratico há muito tempo, né? Então, eu participei de várias linhagens, treinei com vários mestres, aprendi parte de alquimia, e depois fui treinando, me especializando em Neidan. Quando eles falam de Neidan, a tradução disso para a gente aqui é elixir interno. Então, a gente tem a parte do cultivo interno e a parte do cultivo externo. Eu pratico as duas, né? Que é o Neidan, que é a parte interna, que eu ensino para vocês, e a parte externa, que é o Aidan. É a mesma coisa que o pessoal trabalha aqui com magia, com fitoterapia, com ervas, é o elixir interno. Então a gente tem o elixir interno e o elixir externo. Alguns a gente ensina, algumas coisas a gente não ensina. Então as práticas, né, para quem gosta de fazer, eu ensino várias técnicas disso, não tem nada de místico, não. Sempre recomendo vários professores, porque eu não fico puxando a sardinha. Na verdade, eu sou péssimo em divulgação, né? Ele acabou de fazer aula aqui agora. O pessoal que está acostumado comigo sabe que, vamos dizer assim, entre aspas, a gente perde aluno por tentar ser sincero com algumas coisas. Tá de camiseta, não fantasiado de chinês, não dá nome importado, né? Que a gente estava estudando a parte de Xin. A gente estuda Xin, estuda Tao Te Ching, faz prática de Neidão, como se fossem traduções antigas, só que a gente tenta fazer isso online. A gente estava agora há pouco, né, falando dos trigramas, aquela coisa toda, e o pessoal às vezes cria muito fanatismo, porque é simples, né? E a simplicidade da prática é assim como na yoga, né? Quem faz uma yoga de raiz bem fundamentada vai ter isso. Sou empresário também, né? Trabalhei muitos anos como especialista em área de controladoria, área de price, enfim. Trabalhei em empresas muito grandes durante muito tempo, durante mais ou menos 28 anos. E desde o 2008 eu comecei a atender e a ensinar um pouquinho dessas coisas, né? Parei durante uns anos, porque a gente sabe, naquela época, principalmente sem internet, vamos dizer assim, para difundir essas coisas e ensinar, não tinha essa cultura de dar aula online. Na verdade, eu sempre detestei a aula online, até eu começar a entender a necessidade das pessoas em relação a isso, né? Mas antigamente essas técnicas nem eram ensinadas online. Só podia ensinar isso presencial, no tete a tete, para as pessoas se desenvolverem. Com o tempo, fui aprendendo, fui desenvolvendo. Hoje tem os grupos lá que a gente ensina. Tem mais um grupo presencial que eu dou aula, que a maior parte são médios, né? É um centro de caridade que a gente trabalha, que a gente ajuda lá. E nesse centro de caridade eu montei um grupo para quem gosta de prática interna, presencial também. Mas o presencial é impressionante. Vai, monta a turma, o pessoal é preguiçoso. A prática interna tem esse problema, né? Tem as pessoas que entram pela parte filosófica, tudo bem, ótimo, desde que a pessoa tenha consciência, que ela não vai desenvolver certas coisas.
Ela vai desenvolver a parte filosófica, a parte do contexto, das ações, das boas ações, para conseguir aí desenvolver um estado mental mais pacífico. E tem as pessoas que querem praticar coisas mais a fundo, né? E tem o pessoal que é o que a gente estava batendo papo agora há pouco, né? Que é o que entra, sai. É a bolinha de ping-pong, ele está buscando alguma coisa muito apocalíptica. E dentro disso é onde entra muito o que você ensina, né? Que essa parte já não tem tanta competência. Dentro da medicina chinesa, o ayurvédico, eu estudei a parte alimentar, mas muita gente me procura e eu acabo passando, inclusive, o teu contato, né? Então, para quem não conhecia a Laura, quando estiver assistindo o que eu estou falando aqui, ela é a Laura, quando eu falo para vocês. É uma amiga minha, que é aluna também, que é praticante. É que eu não falo que ela é aluna, né? Eu falo que ela é uma amiga minha que é Ah, praticante. Mas ela beleza. também. Ela se coloca como aluna, mas não tem esse contexto. E quem ensina quem? Eu aprendo com ela coisas que eu não sei, ela aprende comigo coisas que ela não sabe. É uma troca. Diferença que tem um grupo que tem que ser. Alguém tem que ensinar alguém. Então alguém tem que ser chamado de professor na história. Mas é uma troca de conhecimento. E essa parte nutricional é muito boa. Porque quando a gente vai estudar medicina chinesa, quando a gente vai explicar a parte de elixir interno, por exemplo, tem práticas que a gente não pode comer certas coisas quando vai fazer. Tem outras que a gente tem que saber misturar os elementos. E a parte de Neidana, de alquimia interna, é justamente isso, aprender, usando a energia interna, misturar os elementos que você faz na cozinha. Na parte da Ayurveda, com o doshas, medindo os doshas, vendo qual é o tipo de elemento, equilibrando os 5 sabores, aquela coisa toda, né? Essa é uma parte que eu sempre quis pegar alguém que quisesse falar para explicar, porque por mais que eu falo, eu não sei fazer um cardápio, eu não vou falar para a pessoa se ela pode comer ou não uma banana naquela hora. Não é o meu perfil, você me conhece, né? Então eu vou Sim, ensinar como a pessoa mexer com isso por dentro. Mas vai levar um tempo. E se não aprender a equilibrar a alimentação, ferrou. Por quê? Se a gente pegar os templos antigos, taoísta, budista, tinha lá o, né, Tenzin, os cozinheiros eram mestres. Vamos dizer assim, a pessoa pode ser boa em alguma coisa. Ela pode ter Kung Fu, né? Ela pode ter Kung Fu na cozinha, Kung Fu em arte marcial. É o tempo e esforço que ela se dedicou a. Então, quando é um mestre em Kung Fu na cozinha, é tipo, olha, ela se tornou uma profissional de nutrição. Então, ela tem um bom Kung Fu na parte de nutrição. Quanto mais ela é especialista, mais ela tem isso. E eram as pessoas consideradas a que ninguém podia mexer, que tinha que estar mais equilibrada. A pessoa que ia fazer comida para os outros uhum, nos templos é aquela pessoa que tinha que quase ser um santo. É a pessoa que tinha que mais praticar, ela tinha que ser mais cuidada, porque ela estava metendo a mão e a energia dela nos 5 elementos que ia fortalecer o corpo das pessoas. exatamente. E ela precisava muito praticar, ficar em silêncio quando estava cozinhando, prestando atenção no que Uhum. está fazendo, né? Por mais simples que seja o alimento, né? Quando eu prescrevo uma dieta, por exemplo, vai prescrever uma banana, que tu citou ali, né? A gente coloca um Sim, pouco de cardamomo, coloca um pouco de mel, coloca um pouco de canela, para estar equilibrando, né, os elementos dessa banana e ela ter uma boa digestibilidade, enfim, né? E é isso que às vezes é tão simples que as pessoas acham que é muito complexo o Ayurveda, né? Ah, eu preciso morar na Índia, né? Eu uhum. preciso, o MCT, morar no Japão, se vestir de Japão, de chinês, como você diz, Sim, né? E na verdade não, né? São pequenas alquimias que a gente vai fazendo na cozinha, assim como as pequenas alquimias que a gente faz internamente, né, Terry, quando a gente pratica ali com você. Por mais que às vezes sejam algumas práticas que você vai falar melhor, né? Mas alongamentos, respirações, o pessoal às vezes acaba negligenciando o simples, né? Eles querem algo astronômico, né? E muitas vezes a gente vai encontrar as respostas, o que mais a gente busca nessa simplicidade, né? sim, E, sim. e dentro do Ayurveda, eu falo muito também de rotina diária, né? Que é a rotina para a gente ter saúde, longevidade. Tem uma parte fundamental que são as práticas pela manhã, né? Você acordar mais cedo, fazer o seu alongamento, sua yoga, as suas limpezas, né? Os pranayamas, meditação, ficar em silêncio. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, dos benefícios, Tá. enfim, dessa prática matinal, assim, que pode mudar muitas vezes a forma que a gente enxerga a alimentação. Essas práticas nos trazem para o centro, fazendo com que muitas vezes a gente faça boas escolhas durante o dia, né? E não acabe Com se certeza. atolando em açúcar, enfim, porque a gente já começa o dia mais equilibrado, né? Se tu puderes falar um pouquinho mais sobre Tá? isso, Terry. Vamos lá. Eu vou abordar isso de N maneiras para a gente poder chegar num consenso aí, que seria o ideal, né? Porque o problema aqui no Brasil é que a gente não tem essa cultura. Por exemplo, se você for para a China, para a Índia, para o Japão, para a Indonésia, para Taiwan,
eles têm essa cultura de, desde quando a criança é pequitinha, já entender que não pode comer certas coisas misturadas, que não pode fazer certas coisas. Então lá já vem meio que diverso. Aqui é importante ter uma pessoa para orientar no começo, que é o teu papel, né? As pessoas normalmente vão muito crua para isso e desistem muito fácil. Então isso que você falou do começo do dia é igual o começo de alimentação. Quando a gente vai treinar certas técnicas, começa a hora que a gente dorme. Então não começa a hora que a gente acorda, né? A primeira parte do acordar é a gente dormir, é entender que a gente entra pelo portal do nascimento e sai pelo da morte, que é basicamente o que a gente treina todo dia à noite. E aí é onde entra a alimentação. Por quê? Quando a gente for atravessar o portal, entre aspas, da morte, dos sonhos, é uma pequena morte, né? Todo sonho é uma pequena morte, que a gente aprende lá no grupo. Então, quando a pessoa vai sair do corpo, o que tiver dentro do corpo dela já vai influenciar o começo do dia. Então, a hora mais importante da alimentação, você pode falar até melhor do que eu, né? Se for pegar pela Ayurveda, por exemplo. Se a gente for pegar e explicar a questão dos órgãos, às 22h30 da noite, normalmente pela Ayurveda, já, teoricamente, a pessoa não deveria comer e já deveria estar dormindo, né? Então, às 22h30 até 23 horas, a pessoa deveria estar de estômago vazio e dormindo. Por quê? Começa o fluxo, que vai pegar a vesícula, fígado, um monte de coisa, e se tiver muita comida lá, ou se o sono não estiver bem feito, vai afetar, inclusive, a percepção neural em relação aos sonhos. Porque o cérebro não entra em estado REM, né? O sono profundo, que é o REM, ele acontece entre 22h30, 23 horas, até 2h30 da manhã. Então, se a pessoa vai dormir entre 22h30 até 2h30 da manhã, mais ou menos, um sono bom, dormindo, estômago vazio legal, ela vai ter uma boa percepção do sonho, ela vai acordar com mais vitalidade, ela vai chegar no sono profundo. Por isso que muita gente acorda às 3 horas da manhã e via toda essa esquizoterice de que acho que é anjo, né? Isso não tem nada de anjo. São os órgãos que vão se mexer e depois das 22h30, o cérebro sai do estado REM, naturalmente você vai ter um pico, talvez, de você acordar dependendo da hora que você for dormir. Porque o seu fígado já saiu, ele começa a se limpar. Qual que é o problema? Imagina, Walter, aí você orienta melhor que eu, a pessoa que vai, chega em casa às vezes 9 horas da noite, vai bater um pratão de feijoada, ou chega e vai tomar aquele puta copão de leite com chocolate, ainda come aquela pizza enrolada com refrigerante, e aí vai dormir com o estômago assim. Os órgãos que deveriam estar descansados, que deveriam estar no processo de limpeza noturno, é o que você falou, vão estar saturados. Aí o problema da manhã dela não vai adiantar acordar e falar para mim, eu acordo tudo arrebentado, eu não consigo fazer prato. Aí normalmente você vai investigar a alimentação, acorda arrebentado, por quê? O corpo ficou a noite inteira trabalhando no sistema gastrointestinal com você dormindo. Está gastando fisicamente energia e está gastando ectoplasma no astral, porque o seu corpo quer sair e você não consegue. Então normalmente a pessoa que dorme toda constipada de porcaria, ela nem consegue projetar direito. Não dá. Ou não, o inverso, né? O corpo saturou tanto, comeu tanto, está tão pesado que ela basicamente sai do corpo empurrada. Senão o corpo não consegue nem dormir. Aí é onde entra, quando começa o começo do dia, uma prática bem feita. Se a pessoa seguir uma dieta legal, tiver um equilíbrio de alimento, a hora que ela acorda e faz uma boa respiração dos 4 cantos, porque prática interna, basicamente, a gente divide em posturas, formas, técnicas físicas, mentais, emocionais, enfim, uma série de técnicas. As respirações, que na yoga chamamos de pranayama, né? As fórmulas na yoga chamamos de asana, a gente chama de fórmula, só muda o contexto ali. Depois a gente aprende as meditações. Se o corpo não estiver bem estruturado, a meditação não acontece. E outra coisa que me impressiona, né? As pessoas acordam de manhã, tomam aquele puta café da manhã gigante, sentam lá em seguida para meditar. Não está meditando, está relaxando a cabeça, está com um soninho gostoso. Está longe de meditar. Meditação não existe de estômago cheio, isso não acontece. E quando vai aprender a parte alimentar na Índia, na China, essa coisa toda, tem uma Laura da vida lá com as pessoas, dentro da família, normalmente é médico de família, instrui isso. Por quê? Se ela for mais bata, pita, cafa, a alimentação de manhã tem que ser outra. Na medicina chinesa, se ela é mais fogo, água, metal, madeira, não interessa. A alimentação tem que mudar, o cardápio tem que mudar, tem que medir e entender. Porque cada corpo é tanto fisicamente como espiritualmente, são distintos. E a alimentação no começo do dia, em tempo, e quando a gente vai praticar, a gente acorda e faz uma respiração bem feita, alonga a junta, alonga a coluna, aumenta o fluxo de circulação sanguínea com oxigenação e com prática no sol, caminha um pouco. Para quem pode fazer isso, acordar e fazer, óbvio, né? Se não dá, tem prática que a gente faz em 10 minutos. É o que eu sempre digo na vida inteira. Eu saía para trabalhar 6 da manhã, 7 da manhã no máximo. Acordava para fazer prática 4h30, 5 horas. Fazia uma horinha de prática para trabalhar. Chegava de noite, praticava. E atender a gente à noite, dar aula, treinar. Então a gente vai encaixando. E a alimentação aí é o que manda. Porque tem muito praticante, peca em alimentação. Ele acha 200 mil desculpas
E simplesmente corrigindo a alimentação vai aumentar a vitalidade. Então, a prática alimentar com a prática interna é equilíbrio de elemento no começo. Se você aprende a equilibrar bem a alimentação, você equilibra bem a emoção do órgão. Então, por exemplo, se a Laura está com muita raiva, está puta com alguma coisa, porque de repente o Joca resolveu pegar todo o molho de tomate e jogar na cozinha inteira quando o ventilador estava ligado, ela ficou muito puta com raiva. Em vez dela brigar com ele, que é só uma criança que quiser brincar de tomate, né, de confete, ela percebeu que a raiva é o fígado. Se ela não conseguir controlar o emocional, se ela souber a prática, ela vai fazer uma prática para descongestionar o fígado. Como ela sabe a alimentação, ela vai lá e toma um chazão de boldo, ou um Yakult azedo mesmo, para regenerar o fígado. Por quê? Se o fígado estiver intoxicado, ferrou. É a mesma coisa da pessoa alcoolizada, né? Se a pessoa está muito alcoolizada, o olho trinca, fica muito vermelho, porque o fígado saturou, os tendões soltam tudo, tendão é manifestação do fígado, né? Então ele abre inteiro, a pessoa fica parecendo uma gelatina, e vai acontecer duas coisas. Quando o fígado saturar, ou ela vai ficar com muita raiva, porque fica com raiva acumulada, o fogo vai gerar o vento perverso, fogo perverso, vai subir o fogo para a cabeça, ou ela vai ficar brincando e rindo que nem bobo. Por quê? O fígado está hiper, né, saturado na outra extremidade. Então ele vai estar no ponto negativo, de excesso de alegria ou de excesso de tristeza. E aí Sim. acontece por excesso de gordura, excesso de cerveja, tudo que deixa o fígado inchado. E à noite é o pior. Exatamente, Terry. Eu atendo muitas pessoas que são médicos, gostam de autoconhecimento, então essas são as pessoas que vêm para mim. É muito interessante porque à noite elas relatam, né, na primeira consulta, dorme bem? Ah, não, trabalho a noite inteira no astral e acordo cansado. Não falo nada. Pensa comigo, vamos ver. Começa a ajustar o jantar, bom, pronto, volta a dormir, acorda vitalizado, não Acaba os acontece mais isso. obsessores, acaba os infernos, tudo, né? Exatamente. E também eu atendo muitas pessoas e vejo assim, entram nesse mundo, né, de autoconhecimento, deixam às vezes de comer carne. Entendo, até também já fui vegetariana, você Também já fui também, né? 10 Você anos. já compartilhou um pouco. Mas muitas vezes acabam se afundando em açúcar, Sim, em produtos leite, farinha. industrializados, leite, farinha, o leite à noite, né? Nossa, 7, 8 horas da noite no horário totalmente top. CAFA ali. Já tem horário CAFA que é mais denso, né? Pela energia e mais o alimento para pesar mesmo. Então, e aí começa a entrar nesse mundo, assim, né? E aí, Laura, eu não como carne porque por causa dos animais, né? Para ser uma pessoa mais espiritualizada, mas ao mesmo tempo estão ali trocando por alimentos que não são saudáveis, né? Sim. E se você puder falar um pouquinho, Terry, sobre isso e sobre as Sim. consequências espirituais mesmo, né? O que acontece se um médium, uma pessoa que, né, que Sim. gosta dessa área, estuda isso, come muito açúcar? O Sim. que que acopla nela? O que... Eu vou explicar parcialmente uma coisa que eu costumo explicar para vocês lá da parte de alquimia, né? O pessoal fala muito da gordura física. A gente tem gordura que acumula no corpo, gordura, toxina, sangue sujo, aquela coisa toda. Então, por exemplo, quando a gente tem muita mucosidade no corpo, na parte médica, na parte científica, muco é piscina de bactéria. Então, toda vez que a gente está com muita pigarra, a saliva grossa, catarro grosso, o tempo todo com o nariz congestionado, nunca abre, enfim, escorre cera, lacrimeja grosso, xixi é pedido, a pessoa está pastosa, é o que a gente fala, né? Ela está toda grudenta, está com muito muco. É piscina de bactéria. E isso tem uma gordura, que é uma contraparte espiritual, que eu chamo de gordura emocional, para poder facilitar o processo pessoal entender. Então, a gente tem duas formas de alimentar o corpo, pela boca e pela outra boca. Então, a gente tem duas bocas no corpo, né? Eles chamam de boca de Deus, bulbo raquidiano, e a boca daqui. Então, a gente pode comer por aqui ou pode comer, que a gente chama de pensamento. Forma pensamento, energia da cabeça. Então, quando a gente começa a comer por aqui errado, a daqui começa a ficar congestionada. E aí começa a gerar não só a gordura física, não importa se a pessoa é magra ou não, vai gerar um outro tipo de gordura, que é emocional. Essa independe do corpo da pessoa. Tem pessoas que são muito, muito magras, porque o metabolismo é hiperacelerado. Come bolacha e porcaria o dia inteiro. Acha que não vai fazer mal porque não engorda. Mas a hora que a gente vê a contraparte energética, é muito lixo tóxico. Por quê? A gente nasce com uma quantidade de energia no corpo. E na medicina chinesa a gente chama de Jin. Jin ancestral, né? Energia vital, energia primordial. Ela nasce nos rins. Quando a gente vai para a parte médica, alimentar, aí você pode explicar mais do que eu até, a gente nasce com uma quantidade de enzimas dentro do corpo.
A gente tem um sistema enzimático que vai quebrar os alimentos. Enfim, quando os alimentos são digeridos, sobra só fótons, que é o que o nosso corpo converte em energia fotônica. Então, quando os alimentos são quebrados lá dentro, se o alimento é morto, no sentido de ser industrializado ou hiperprocessado, tipo açúcar refinado, branco, é totalmente diferente do açúcar mascavo, energia. Completamente diferente. Então, quando isso cai no nosso corpo, o alimento morto, sem nenhuma enzima própria, a gente tem que usar a enzima do nosso corpo para digerir o alimento. Então, eu não lembro os cálculos exatos, mas mais ou menos a cada 2.000 calorias, a gente gasta 1.600 para digerir e eliminar o alimento. Então, de 2.000, 1.600 é só para a gente metabolizar o alimento, chegar e consumir e ficar só a parte energética dele. Se o alimento é morto, a gente tem que usar muita quantidade de enzima. Só que a gente nasce com uma quantidade de enzima e assim que ela acaba, o nosso corpo morre. Então, quem tem falta de enzima no corpo, normalmente acaba tendo uma série de problemas orgânicos. Quando acaba a flora intestinal, a pessoa acaba tendo uma série de problemas orgânicos. A flora intestinal é o nosso duendezinhos, né? Do intestino do bem, vamos dizer assim. Então, se o intestino está ruim, desbiose, aquela coisa toda, ferra tudo o corpo. Quando a gente vê a contraparte energética, se a pessoa, mesmo que ela se alimente bem, come saladinha, tudo refinado, mas se alimenta por aqui é tóxico, também gera essa carga energética. Então, a questão alimentar de comer carne e não comer carne espiritualmente, tem uma questão simples. Se a gente não aprende a limpar os venenos internos, você pode comer um alface, ele vai te fazer mal. Nenhuma planta quer ser morta, ponto. Nenhum bicho quer ser morto, nenhum ácaro quer ser morto, nada no universo que exista que não seja senciente, que é o caso do ser humano, tira a própria vida. Isso é contra o senso natural do universo, tá? Seu ciclo natural evolutivo. Então, os seres não tiram vida. Quando a gente está comendo uma maçã energeticamente, ela é viva ainda, ela tem enzimas. Quando a gente come uma maçã, um alface, alguma coisa assim, ele tem enzima no corpo dele, ele está vivo. Quando você joga para o seu estômago, você usa menos enzima no seu corpo. Quando a gente equipara isso, que é o que eu ensino para vocês, a gente pode falar, entre aspas, tá? Para ninguém da medicina chinesa me falar depois que, você falou besteira. Não, estou só simplificando aqui de uma forma livre. Quando a gente perde enzima, a gente está perdendo Jin. Por quê? Se eles falam que quando a gente acaba com o Jin, que é a energia dos rins, a energia ancestral, a gente morre, e um rim é do pai e um rim é da mãe, né? A gente nasce com a energia yin, masculina e feminina. Quando a gente acaba essa nutrição dos rins, a energia morre, as enzimas acabam junto. Quando a enzima acaba, a energia acaba junto. Então, se a gente tem uma alimentação mais equilibrada nos 5 sabores, nos 5 elementos, que seja viva, enzimática, a gente está usando menos porcaria. A gente está usando menos enzima do corpo, ou seja, a gente não está intoxicando com porcaria. Você está gastando menos energia. Então, um praticante bom, vai praticar direitinho, depois de uns anos estiver praticando, você sabe disso, o nosso corpo começa a rechaçar certas coisas, ele não quer mais comer. Então, o problema de quem faz prática interna é isso. Depois de um tempo, você não vai conseguir comer certas coisas. Por isso que eu falo, não adianta entrar para o mundo espiritual querendo cortar tudo, achando que vai se tornar espiritualizado. Não vai. É praticando que a gente vai cortando e evitando certas coisas. Eu fui durante 10 anos vegetariano, fui durante 5 anos vegano, dentro dos 10. Dentro dos 10, fui 2 anos crudivorista, só comia fruta, coisa crua. Depois eu pratiquei durante 2 anos e meio a técnica da Jasmurrim, de alimentação prânica, ficava 4, 5 semanas sem comer, e praticando e trabalhando o dia inteiro, que eu sempre trabalhei em empresa. Tudo isso leva a uma conclusão simples. Isso não torna ninguém melhor. E depois que eu fiz todos esses processos, chegou um dia, eu lembro direitinho, exatamente assim, juro por Deus. Estava praticando, eu tinha feito um monte de coisa, tive um retiro lá em Cotia, no Templo Zulai, lá, tinha voltado, não sei o quê. Já estava umas 3 semanas praticando um monte de coisa, já tinha muitos anos que praticava, né? Hoje eu sei que não precisa fazer dessa forma. Mas eu lembro direitinho, eu estava chegando em casa, eu falei assim, tá, eu pratiquei tantos anos isso daqui, eu estou mais feliz por causa do que eu como, deixo de comer? Eu simplesmente perguntei. Eu falei, não estou mais feliz por causa de coisas que eu não estou comendo. Aí eu comecei a questionar algumas coisas e descobri muita merda, né? Isso já faz tempo, tá? Mas descobri muita merda no meio disso. Então, de todos os processos que eu passei, o mais simples é o mais simples. Agradece pelo que tem para comer, abençoa isso e manda para dentro. O que tem que ser é refinar a qualidade do alimento, e esse refinamento vem também com a prática do que a gente quer fazer em relação a entender a necessidade do quanto a gente consegue adaptar em relação ao que a gente pode comer. Se a pessoa, de repente, não consegue comer fruta todo dia porque está mais caro que um pacote de bolacha, tem que buscar uma bolacha mais saudável ou fazer em casa. A questão é, toda vez que a gente comer muita porcaria,
A gente cria uma gordura física ou emocional, ou as duas juntas. Isso não tem o que fazer. Porque quando a pessoa está muito ansiosa, ela come demais. Quando ela está muito acomodada, ela come demais. Quando está com muita raiva, bebe demais. Quando está muito feliz, bebe demais ou come demais. Então, a justificativa emocional a gente tem o dia inteiro, 24 horas por dia para dar. A questão de equilibrar a alimentação é de gastar menos enzima própria, refinar a energia do sangue para ter mais controle emocional para não precisar de comer tanto. Entendeu? É a mesma coisa, a pessoa fala, você não tem alguma coisa que consegue fazer emagrecer? Tem. Além de equilibrar a alimentação, tem. Toda vez que estiver ansioso para comer alguma coisa, compre e dá para alguém na rua, que estiver passando fome. E daí passa a ansiedade, entendeu? Você vai lá e compra um pacote de chocolate. Você vê que tem uma criança no semáforo, não vai falar para a mãe dela, o problema é seu que abriu as pernas. Não, a criança não tem nada a ver com a história. Vai lá e dá para a criança. O chocolate que é fazer mal para você, para a criança não vai fazer mal, porque ela está cheia de lombriga querendo esse chocolate. Então, o excesso de um cobre a falta do outro, a ansiedade acaba e o equilíbrio volta. No nosso corpo é a mesma coisa que você está explicando. Se a gente equilibra os 5 alimentos, os 5 sabores, perdão, as 5 qualidades de energia, o nosso corpo gasta menos enzima. Por que eles usam tanta pimenta em cultura oriental? Por que eles usam tanta coisa enzimática nas cozinhas? Por que tudo é meio vivo, nunca completamente morto? E as carnes que são mortas, por que eles põem tanto gengibre, cardamomo, trocentas mil coisas no meio? Para aumentar o yang, para aumentar a energia vital. Então, o que a gente estuda na medicina chinesa, no Ayurveda, essa coisa toda, e esse é o complemento, já falei demais, é como equilibrar isso para trazer a vitalidade para o corpo. E aí você consegue fazer mais prático, você consegue fazer mais sexo bem. Até na parte, quando eu dei o retiro agora de alquimia sexual, que estava explicando para o pessoal, até a qualidade do esperma das pessoas é uma merda. Vou pensar por aí. As pessoas nem sabem mais olhar o xixi, o cocô, o esperma. Não sabem mais olhar as coisas. A saliva, se estiver muito grossa, está intoxicado. Então, tudo que gera muco, que a gente falou, vai gerar piscina de bactéria. Aí o negócio do leite à noite, quanta gente não toma leite antes de dormir? Fica cheio de muco no corpo, ronca que nem não sei o quê. E às vezes é simplesmente porque toma muito leite. Ou começa, por exemplo, mulher que vai ficar menstruada, fígado detesta leite, ele gosta de coisa azeda. Pulmão também detesta, todos os órgãos detestam leite, né? De forma geral. Aí vai ficar menstruada, vai sobrecarregar o fígado. Toma 2 litros de leite para acalmar? Em casa. Na Índia eles fazem massa, que é trocentas mil ervas com um pouquinho de leite fermentado. É azedo, não é o que se toma aqui. Sim, Até porque não existe mais leite hoje em dia, né? Mas complemento, exatamente. eu falei Não, bastante, né? Mas é não, basicamente isso. Acordar de manhã é a primeira coisa, é como vai dormir. Do contrário, vai acordar bem ou mal. Dependendo do que tiver no estômago agora que vai dormir, você já sabe se vai acordar bem ou mal. Então, uma boa parte dos obsessores que as pessoas têm à noite é comida. Não é obsessor. E aí, quando acorda durante o dia, fazer uma prática, alguma coisa que goste, ajuda. E aí, começar com uma alimentação que equilibre os elementos de acordo com o dosha, de acordo com o que precisa. Quem é mais vata, não adianta querer comer bananinha com flocos de nuvem. Não adianta, vai precisar de alguma coisa mais picante, alguma coisa ali para dar uma. Opa! Entendeu? Dá uma explicada exatamente. melhor disso. Não, e entra muito no, a gente chama os antídotos, né, dos alimentos, que são as especiarias, que são Uhum. cardamomo, as pimentas, mel, gengibre, né? Então, para cada alimento, a gente vai equilibrando esse sabor, que aí essas especiarias, né, os temperos ajudam nessa função enzimática mesmo que você acabou de explicar, né? Por isso que às vezes eu coloco lá no plano alimentar legume com curry para equilibrar o tal, sabe? Então, essa essa alquimia que a gente vai fazer tá dentro da nutrição, assim, eu gosto de explicar para as pessoas isso, o porquê de cada, né? Por que que você está usando isso, está usando aquilo, para que elas entendam e possam criar autonomia, né? E ir pesquisando cada vez mais e vendo o que é sentindo no próprio corpo, né? Então, quando elas começam a fazer as práticas matinais, ouvir o corpo, fazer silêncio, que hoje é muito difícil fazer silêncio, né? Elas começam a observar o que o corpo delas precisa durante a alimentação, né? Sim. Como que eu tô? Será que eu tô muito vata, tô muito ar, éter voando? Que eu preciso aterrar? O que eu tenho que fazer, né, para aterrar? Para concretizar, conseguir trabalhar, fazer as coisas do dia a dia, né? Quando eu tô muito cafa, muito melancólica, não consigo sair do lugar, né? Fica enterrada no sofá. O que eu tenho que fazer, né? Qual é o alimento que eu tenho que movimentar? Uhum. Aí botar uma pimenta para, né, fazer o Dá uma chacoalhada, negocinho né? movimentar, dar uma caminhada, praticar, né? Quando eu tô muito pita,
irritado, aquele fogo excessivo, né? O que que eu preciso resfriar? Então, usar uma erva, um manjericão, um alecrim para dar né? Uma resfriada, e não só E tem isso. que falar, né? Tem que deixar claro que isso não é uma coisa para quem é rico ou para quem tem tempo Sim, para fazer. A gente está falando de uma coisa que qualquer um pode fazer. Eu não sou rico, a Laura também não. A gente não é milionário isso aqui. Ah, eu vou comprar o mirtilo com uma pontinha de cereais da montanha do Himalaia. Não é isso, não. É o arroz misturado com o ovo certo, é o tempero que você pode botar e plantar na tua casa, num vasinho pequeno. O pessoal às vezes pensa na Ayurveda e esquece que uma boa parte disso da medicina chinesa e da medicina indiana, que é a parte da Ayurveda, a maior parte que usa aí são pessoas pobres. Lá é assim, o pessoal que não tem nada, mistura tempero de qualquer coisa, que planta em vasinho, planta no fundo de casa. Então não são comidas assim, nossa, tem que fazer aquela puta. Não. O negócio de carne que você tinha falado é exatamente isso. A espiritualidade não tem a ver com carne. A gente passa a comer algumas coisas ou outras de acordo com a necessidade da encarnação, do processo biológico e com a necessidade do trabalho que tem que ser feito. Como é que você vai falar com uma pessoa que nasce lá no Himalaia, no meio da montanha, quase não tem plantação de nada, não vai poder comer uma gordura de bicho? Quem nasce lá no Ártico tem que comer gordura de foca, 10 mil calorias por dia, brincando. Então, assim, a espiritualidade não cobra se você não tem recurso. Não faz sentido. O que a gente se cobra enquanto espírito é quando a gente tem o recurso, sabe que não precisa de fazer e faz. Então, nos 10 anos que eu fui vegetariano, esse negócio, eu parei de comer porque eu não gostava de ver bicho morto. Aí depois eu comecei a mexer com espiritualidade, fiquei, mas eu nunca impulso para ninguém tinha que parar de comer ou deixar de comer alguma coisa. E quando eu precisei de voltar, que eu senti necessidade por questões de que eu trabalho e tudo, eu falei, volto. Quando eu voltei a comer, mudou tudo. Meu corpo tinha se reajustado, tive que readaptar toda a minha alimentação. Quando eu como carne hoje, que a gente fala, como um pedacinho de final de semana, de vez em quando, ali, quando tem. Então, hoje eu posso comer de tudo por uma questão simples. Equilibrei os 5 alimentos. Aprendi a mexer com isso, que é o que eu não tinha, que é o que você ensina as pessoas que elas têm. Então, eu só te cortei e fiz esse parênteses, para o pessoal entender que na tua fala não é uma coisa difícil, que se a pessoa, de repente, for um mestre de construção, alguém que trabalha numa transportadora, que é caminhoneiro, não pode fazer isso? Pode. A questão é só saber o que fazer dentro de condições de consumir. Se você tem mais dinheiro e consegue certos alimentos melhores, vai atrás, óbvio, melhor para você. Se não tem, usa o que tem, mas equilibra do jeito certo. Quanta gente que a gente não atendeu, né? Eu, pelo menos, já atendi mexendo. A pessoa, que é obsessor, não sei o que. Você abre energia mesmo, tem que fazer, ensina prático, faz diabo a quatro. Aí você vai ver só os 2 copos de leite que acorda todo dia que estava doendo todas as juntas do corpo. Medicina chinesa e Ayurveda fala uma coisa simples. O excesso de duro quebra. Então, quem toma em excesso de cálcio, o osso fica duro demais, ele quebra mais fácil. Então, é meio contrassenso do que a gente aprende. Toma demais as coisas, né? Então, desculpa só a aparência, mas só o pessoal entender. Qualquer um pode fazer isso que eu estou explicando. Não é para ser privilégio de ninguém. Não, exatamente. Até você falou uma coisa interessante, né? Do cálcio para o osso ali, né? Para formar osso, né? Não perder o cálcio, para evitar uma osteopenia, uma osteoporose, nem é cálcio que a gente usa, né? É vitamina Exato. D, é vitamina K2, que são as folhas verdes, é colágeno, que o nosso osso é colágeno, né? E o que as pessoas fazem é, às vezes, suplementar cálcio. E aí esse cálcio fica na corrente sanguínea, calcificando, trancando, deixando a pessoa rígida. E não é por aí, né? E aí pode resolver como? Ah, Laura, eu não tenho dinheiro para comprar um colágeno. Então toma um caldo de osso, Tem né? caldo de osso, que Exatamente. inclusive eles jogam fora no Que é açougue e é um dos alimentos barato. mais saudáveis que tem. Carcaça Exatamente. de osso fervida do jeito certo. Inclusive tem empresas aqui no Brasil, eu comprei um tempo atrás para experimentar deles. É uma empresa aí no sul, eu não lembro a cidadezinha. Eles fazem caldo de osso embalado a vácuo, no pote de vidro. Estão ganhando puta não de dinheiro. Por quê? É colágeno puro aquilo ali. Sim, Você mistura no arroz, no feijão, é o osso cozido durante muito tempo, tirado do tutano, do meio da coluna. exatamente. Isso é um elixir, né? Para nossa Uhum. saúde, nosso osso e Sim. pele. Então, é fácil, né? Não, é só precisa ter vontade, né? Ter vontade de mudar, persistência e buscar o conhecimento, né? Que aos poucos também não precisa implementar. Hoje eu preciso colocar em todos os meus alimentos as especiarias equilibradas. Não, começa aos poucos, né? Senão te gera ansiedade, coloca carroça na frente dos bois, como aqui a gente costuma dizer, né? Sim. E, e vai aos poucos, né? E vai Sim. aprendendo, enfim. E É não precisa tudo. tirar o churrasquinho de vez em quando, não é isso. Até é questão de equilibrar certo, é igual a garapa com pastel, né? Se a gente falar que a garapa é saudável, é. Se a gente falar que o pastel é saudável, não é. Mas dá para comer um
pastel separado da garapa? Dá. Mas o povo faz o quê? Come o pastel com a garapa. Aí fermenta o pastel de cima da garapa. Então é a gente equilibrar o que vai comer, né? É igual sorvete no frio, é mais indicado que sorvete no calor. Sorvete esquenta o corpo, depois que toma ele só frio quando entra. Chá de folha é indicado no calor, porque ele refrigera o corpo mesmo sendo quente. Então o pessoal Sim, precisa entender o alimento e o elemento dele. O que ele vai fazer no corpo? Por que exato. comer feijão com arroz, que a gente come aqui, que nutricionalmente é bom, a mistura dos dois já não é tão boa, mesmo os dois sendo grãos. Tempo de fermentação no estômago. Então é uma coisa básica. E quando você vai passar a alimentação, né, vai formar o cardápio das pessoas, ensinar a comer, certeza que dentro da Ayurveda é você falar para a pessoa, se você misturar jaca, feijoada e cerveja, vai fermentar no seu estômago. Cada um tem um tempo de digestão. Então, dá para a gente comer um churrasquinho tomando cerveja? Dá. Se for um churrasco com cerveja, carne com cerveja. E não carne com sorvete e cerveja. Por quê? A carne na cerveja, a cerveja vai quebrar a carne, a fibra vai ser digerida, e você não vai ter lá um processo complicado. Você jogou o leite por cima, vai inchar o seu estômago inteiro. Então, assim, é tudo questão de equilíbrio, né? Exatamente. E aí fica triste. Fica triste. Fica inchado, fica triste, né? E já grava do chacafa, fica melancólico. E aí por aí vai, né? Bom, e essa questão também, Terry, eu queria que você falasse um pouquinho, porque muitas pessoas acabam às vezes ganhando peso durante esse período, não cuidando da pele, deixando a pele às vezes, né, toda manchada, cheia de acne, Sim. não cuidando das juntas do corpo, né, às vezes estão com dores na coluna, meio travadas, e acabam negligenciando essa parte do corpo por ser, digamos assim, matéria e a gente não é daqui, São perigos. e exatamente. Então, eu vejo muito esse discurso assim, né? Porque é só um corpo mesmo, né? O que importa é o espírito e isso é vaidade. E tem uma linha tênue ali, que o que é vaidade e o que é cuidar do corpo mesmo, cuidar com carinho, é esse templo que, né, que nós estamos aqui usufruindo. Então, eu vejo que as pessoas às vezes negligenciam o corpo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte da importância da gente cuidar do corpo para esse desenvolvimento ascensional, desenvolvimento espiritual. Claro, claro. Quando a gente pensa no corpo, né, a gente vai levar isso para as tradições, se falar pelo taoísmo, pelo budismo, pela yoga, por tradições orientais de forma geral, o corpo é considerado um microcosmos. Então, a gente é uma réplica, não a imagem e semelhança de Deus como um personagem humano, né, alguém que seja um indivíduo com um martelinho na mão, com um barbudo, não existe. A nossa energia, que a gente é espírito, dentro de um corpo. Quando a gente vai pegar esse corpo aqui, ele é feito, né, pensando de uma forma bem leiga, pelos 5 elementos da Terra. Então, a fusão dos 5 elementos da Terra, né, através do esperma e do óvulo, de forma condicionada ou não, de forma natural ou não, vai gerar, né, uma carcaça física. Essa carcaça física é feita por elementos, certo? O princípio atômico é átomo, é fóton, que é onde a alma vai acoplar. Então, quando é fecundado o óvulo, né, não é o esperma mais forte que ganha. Isso a gente já sabe cientificamente, né? É o óvulo que escolhe o esperma. Então pode até chegar o mais forte na frente. Se não quiser, não vai entrar. Então quem manda ali na jogada é o óvulo, que é o universo sendo formado. Então quando vem, teoricamente, o esperma nadando para entrar no óvulo, quando vai entrar, tem que ter um elemento compatível. Então se quem tem que entrar ali um elemento metal, fogo, ar, água, alguma coisa, vai ter que ser o compatível. Enquanto o óvulo não achar o elemento compatível para formar aquele corpo necessário para vir a alma aqui, não vai acoplar. Então já começa a ser sagrado por aí. Por quê? Quem vai movimentar toda essa jogada dos elementos na formação do corpo? Uma deidade. Que é basicamente você desacoplada num corpo mais sutil, pronto para entrar no corpinho pequeno. Então ali já começa. Você escolheu entrar no corpo. Começa por aí. Ninguém enfiou o pé na bunda de ninguém para vir para cá. Em lugar nenhum. Isso não existe. Isso não acontece. Não tem velho barbudo no céu enfiando o pé na bunda de ninguém. É a gente que olha o contexto e fala, ó, fiz merda, agora eu tenho que ir lá e limpar esses elementos que estão sujos. Eu preciso desse elemento para mim nascer, para poder equilibrar aqueles elementos de uma forma mais simples. Tá? Então, quando o corpo é formado, é um microverso. Então, ele é a união de todos os elementos que a gente tem na Terra, que é uma contraparte do universo. Quando a gente pensa nisso espiritualmente, para quem gosta, é a mesma coisa que a gente falar dos 8 trigramas, que a gente falar dos 7 orixás, que a gente falar das 21 qualidades de Buda,
São elementos. Quando a gente fala de Oxalá, a gente fala de metal também, que é pulmão, que é ar, que é céu, que é éter. Então, todos os elementos que formam o nosso corpo são entidades. Então, quando a gente fala que o nosso corpo é um microverso, é porque cada célula que tem no nosso corpo é um átomo, é luz. Basicamente isso. A cristalização dessa luz dá a formação do que a gente entende como matéria. Mas ela é luz. Cristalizada como matéria. Não deixou de ser luz. Quando a gente passa a acoplar nesse corpo, cada célula do nosso corpo ela é viva. É a mesma coisa que a gente está falando. A sua microflora intestinal, se ela morrer, você morre. Ou vai ficar dependendo de remédio o resto da vida, de lavagem intestinal. Se as suas enzimas acabam, você morre. Se as suas células do seu cérebro, seus neurônios não começam a se conectar um com o outro, você vai perdendo a memória e vai ficando louco. Então, o nosso corpo ele tem centenas de espíritos trabalhando constantemente como um microverso. Que é a mesma coisa que o pessoal reza para Deus, mas não consegue definir o que é isso. O pessoal fala que é amor, que é uma sensação, que é uma energia, que é o todo, mas não é para ser definido uma coisa que está ali no tempo e espaço. Nosso cérebro não comporta. Mas a gente tem como entender que todos os elementos, se esse corpo, esse negócio que eu tentei pôr na orelha que não deu certo, tudo isso é elemento. A parede que está aqui é feita de terra ou pedra, que é elemento. Para quem gosta de orixá, não é orixá cristalizado? Então, assim que eu falo que isso aqui não serve para nada, eu estou falando que todas as divindades, entidades e seres, tudo aquilo que eu chamo de espiritualidade não serve para nada. Porque é uma cristalização dos elementos. Então, não adianta a gente fugir de uma coisa que é óbvia. Então, para os esquizotéricos que vêm me falar algumas coisas meio estranhas, eu falo, vai no dentista, eu quero cavucar com a broquinha do dentista o seu dente, que você vai falar para mim que o seu corpo é uma ilusão. A hora que eu estiver cutucando o nervo do siso, bonitinho lá, cavucando com a maquininha, gostoso, cutucando o nervinho sem anestesia, eu quero ver chamar o espírito. Vai chamar Jesus, Arcanjo Miguel, Oxalá, Exu, vai chamar todo mundo ali na live. Então, deixa de ser uma ilusão quando tem dor. É por isso que existe sofrimento na Terra. Porque a maior parte só aprende assim. Na hora que sente dor para acordar. Que é a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, eu sou médium também, né? Então eu ajudo em centro de caridade, além de... Minha especialidade é parte oriental. Mas eu ajudo em alguns locais, que é o mínimo de bom senso que eu tenho que ter com o que eu sei. Então, quando a gente vai ver muito dessas coisas, o animismo cobra esse preço. Então a pessoa começa a achar que não tem responsabilidade sobre a própria vida, o próprio corpo. Mas imagina que o seu corpo é uma fusão de elementos que você vai desencarnar e você vai ver esses elementos voltando para o reino deles. E que se você corrompe esses elementos, você está corrompendo uma energia que você chama de espiritual e que é divina e que é dévica. Então eu não entendo aquela questão de você... Pode ser um templo taoísta, de um bando, qualquer coisa, tá? Eu frequento muitos lugares. Eu não entendo o que acontece, principalmente no Brasil, do pessoal oferendar alguma coisa para uma entidade, para uma divindade, para um orixá, e não entender que o orixá está saindo do corpo. Então faz um altar lindo. Não tem um grão de poeira. As frutas estão melhor do que come em casa. Mas esqueceu que a entidade que está fora do corpo, que é sutil, não precisa de comida, quem precisa é a gente. O que eles usam dos elementos quando a gente oferece é ectoplasma do elemento para reverter isso para a gente. Se a entidade precisa de comer, então ela ainda precisa de comer. Então é uma pessoa que desencarnou que ele tem necessidades de absorver ectoplasma de alguma coisa. Assim como a gente tem aqui. Então a questão da gente comer bem, da gente se alimentar bem, é uma forma de agradecer os orixás internos, de agradecer as entidades internas. Quando a gente se alimenta bem, a gente valoriza o corpo, não é aquela questão de perfeccionismo. É que nem eu brinco com você, eu tenho dente torto aqui. Daí eu já me enchia, daí minha esposa, ela já me encheu o meu saco de me arrumar esse dente. Mas quando eu era criança, quando eu era criança, adolescente, eu pus a aparelho. Fiquei 4 anos, eu tirei e entortou. Então, beleza, no Japão, tem lugar que entorta dente para a pessoa ser sexy, né? Eles são considerados sexy no Japão. Então, provavelmente, se eu já tive encarnação no Japão, eu sou sexy para alguns. Aqui eu tenho dente torto. Então, não é a questão da estética perfeita, ter um músculo definidinho, cravadinho. Se isso é vontade e sonho da pessoa, busca. Mas se isso estiver ferrando com a parte espiritual, vai afetar a parte emocional. Por quê? Por causa dessa gordura que a gente estava conversando, é a gordura emocional. Então, quando a pessoa sai do corpo, quando desencarnar alguma coisa, ela vai prestar conta para ela mesma do corpo. E não adianta vir com a historinha de que, eu nem ligo, eu não tenho culpa de nada, eu não sinto nada, porque eu sou um espírito evoluído. Eu vou dissolver o meu corpo como uma purpurina cósmica. Não vai. Não vai acontecer, porque eu tô cansado de ver isso. E é chato pra caramba. Ambos os meus pais faleceram de câncer. Minha mãe, durante 14 anos, desde que eu era criança, ela faleceu muitos anos atrás, depois meu pai. Então, processo em um hospital para ver isso, entender o que a alimentação faz e não faz, eu tive que aprender ali que não marra. Eu como tudo certo,
perfeito, nem a porrete. Eu tentei fazer isso durante 10 anos que eu falei. Comer absurdamente perfeito, regrado como se fosse um monge. Mas eu não sou monge nessa encarnação. Em outras eu já fui, mas nessa eu não sou. Quando a gente fica em templo, você vai seguir a alimentação de um templo, é a alimentação do templo. Simples assim. Então são alimentos simples. É arroz, nunca mais de 2 ou 3 alimentos misturados. É tudo muito simples. É o que a gente deveria fazer no dia a dia. Quando a gente passa a atuar no mundo, na cidade, está tudo poluído, aquela coisa toda, isso interfere na nossa contraparte alimentar. Então, esse equilíbrio na bagunça toda, se não acontecer, vai desvirtuar. Não tem muito o que fazer, né? Então, esse processo de refinar, ele tem que acontecer de alguma forma. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Terry. É isso aí. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, cara, com a questão em relação ao exibicionismo espiritual em relação à alimentação. Eu vi coisas absurdas. Eu fui num retiro um tempo atrás, eu mostrei para algumas pessoas, né, mas não vou comentar nome aqui, uma pessoa muito famosa de tradição japonesa que ensina coisas para as pessoas da retiro. Não gostou, não. Muito conhecido. Ela dava os negócios para o comer misturado lá e dava meditação em seguida. Eu falava, meu Jesus, o que acontece para as pessoas não ganharem dinheiro hoje em dia com esse exibicionismo? Então, fazer aquelas comidas japonesas que nem no Japão não se come. Eu tenho amigos meus que são japoneses. O povo acha que restaurante japonês é só peixe cru e arroz. A alimentação do dia a dia não é assim, nem de chinês, nem de japonês, nem de ninguém. Não é yakisoba todo dia com um bolinho de peixe. Isso não existe. Então, tem uns conceitos hoje que só por Deus, né? Porque é um negócio que acabei me perdendo. Se eu não respondi, me pergunta de novo. São realmente microdoses de suicídio? Essa questão Não, porque a pessoa está fugindo da realidade. Quando a pessoa está assim, o corpo não serve para nada, isso daqui é uma ilusão. Ela já se perdeu, está no animismo. Eu já falei, se sentir dor, se sentir fome, vai doer. E tem pessoas que desencarnam por causa dessas dinhacas aí, e depois sofrem no astral. E quem drena muito ectoplasma aqui no físico, se não tratar de se alimentar direito, está ferrado no astral. Porque é o mesmo conceito que eu falei. Eu não entendo que uma pessoa oferece alguma coisa para uma entidade se não tem condição para o próprio corpo. Não faz sentido, porque a entidade não vai precisar. O que vai acontecer, por exemplo, vamos imaginar que eu desencarne e aqui eu fui vegetariano a vida inteira, mas fui vegetariano na usura, né? É aquele vegetariano que quer humilhar todo mundo e que não come porque é santo. Energeticamente, isso não tem utilidade, porque espiritualmente você não vai para um plano sutil achando que é melhor do que alguém, porque o que come. Hitler era vegetariano, Chico Xavier comia carne. Então não dá para a gente balizar os atos e os feitos de uma pessoa só pelo que come. E hoje existe fanatismo. E essa questão do estilo de achando que isso aqui é uma matrix, que é tudo ilusão, não é assim. Não funciona assim. Não é dessa forma. Se fosse assim, só você pensar, você não sentiria mais fome. Então, se é uma ilusão para você, para de comer, porque você não dói o estômago. Pode para doer. O corpo não é assim. Para chegar a um ponto de alimentação para que os órgãos atrofiarem, você tem que restartar o seu organismo inteiro. Isso leva muitas encarnações. Futuramente, a humanidade vai parar de comer carne naturalmente, porque lá atrás não se precisava. A alimentação é assim: o ser humano nasce do sutil e vem para o denso. Do denso volta para o sutil. É um ciclo espiralado contínuo. É o 8, né? É uma espiral contínua. Então, tudo vem do sutil. Quanto mais se afasta da luz, onde mais tem luz no universo, vamos desmistificar a coisa toda, vai acabar essa palhaçada toda. Eles não falam que mais próximo do Sol central não tem uma nuvem de fótons, e do Sol central é uma energia fotônica maior. A gente não explicou no começo da live que o que sobra de comida é fóton no corpo. Quanto mais distante a Terra está do centro da galáxia e do Sol central, mais longe ela está a distância fotônica de um centro gravitacional de uma pressão maior. Então, se eles que encarnam mais afastado, num planeta mais denso, afastado de um lugar que tenha mais energia, entre aspas, né, simplificando, não vou entrar em física quântica porque eu não sou físico, mas a energia fotônica ela é menor, e a gente entra na energia das trevas, é onde começa uma alimentação mais predativa. Conforme as pessoas vão saindo de uma alimentação que não é mais necessária pelo ciclo evolutivo da matéria, e não do espírito, da matéria, então se você está, por exemplo, encarnado numa yuga que é densa, se você encarnou no meio do mato, se você matar o bicho, você morre de fome. Se você estiver no Ártico, você vai comer gordura de foca e baleia. É a condição do ambiente que você está afastado da luz. Se você nasce num ambiente que tem muita água, muita vegetação, você não precisa mais ficar
matando tanto. Porque o que você vai comer no dia a dia supra a necessidade. Você não vai... O ser humano não tem arcada dentária, não tem esôfago, não tem coração, nem estômago, nem intestino para comer carne. Então, a nossa naturalidade não é onívora. Seria o mais próximo de um ser frugal. Isso é a natureza da constituição biológica. O corpo, ao longo dos milhões de anos, conforme se foi densificando, no início, nos primeiros corpos humanos, na era hiperbólica, aquela coisa toda, lá no comecinho, eles eram telepatas e etéricos. Quando começou a ir para a idade mais densa, os corpos começaram a ser dinamizados por corpo astral meio denso, até ter o acoplamento na matéria, que é a fusão dos elementos que a gente falou. Aí começa a alma encarnar no corpo. De forma bem leiga, tá? Eu vou explicar isso lá em São Paulo, a fundo, no curso que a gente vai dar lá. Mas vamos imaginar assim, resumindo a história. Conforme as raças vão degenerando, e a Terra vai degenerando, é necessário que se coma o que tenha no ambiente, porque não tem facilidades. Conforme você vai saindo desse estado, as pessoas se tornam mais fraternas, divide mais o que tem. Eu sempre falo, né? O excesso de um é a falta do outro. De forma coletiva é. A gente tem trilionários no planeta e tem miseráveis. Todo excesso de um é falta do outro. Todo o universo é perfeito e equilibrado. O que existe é um desequilíbrio de pessoas sencientes, que deveriam ser sencientes, mas são maldosas. Então não tem um equilíbrio perfeito. Conforme a humanidade passar pela quinta raça raiz que a gente está, subir para a sexta, já não vai mais ter consumo de carne, porque não vai ser necessário consumir carne. Depois não vai ser necessário consumir planta nem nada. Aí é onde vem muitos dos ET que o povo vê, que a boca é atrofiada, o olho é maior, o estômago volta ao normal. Os primeiros corpos humanos formados, o estômago era do tamanho de uma ervilha, a pineal era do tamanho de uma bola de golfe, o intestino era atrofiado, segundo o cérebro do corpo, ligado direto na coluna, o pulmão era maior, a cabeça era diferente. Já se perdeu isso, mas estou falando de casos de muito tempo atrás, muito antes do conceito comum. Depois, o processo inverteu, a pineal atrofiou, o estômago dilatou, o intestino cresceu, por quê? Necessidades da época em que a alma precisava de encarnar e passar por essa experiência mais densa. Agora, se você trabalha em um ambiente denso, se você está num consumo em que a carne é necessária e você negligencia, vai faltar enzima, porque carne é uma fonte enzimática também. O problema é que as carnes que a gente tem são ruins. Né? É de bicho que come ração. Por exemplo, a carne de boi hoje, de vaca, é consumo de ração, não é de pasto. Sim. Boi tem 2 estômagos para ruminar, a gente não tem. Então a fibra, quando é muito fibroso no nosso corpo, não é saudável. Então a carne para a gente não seria boa. Eu como pouco, e do jeito certo, com as misturas certas, com os antídotos certos. O meu corpo interpretar isso de forma correta. Quando eu voltei, eu comi, eu entendi como fazer essas coisas. Eu não fui criado assim. Eu não nasci em família que fazia isso. Pelo contrário. Então a gente vai aprendendo. Então esse refinamento é legal porque o nosso corpo, depois desse ciclo agora, futuramente, até uma maçã ninguém vai comer, porque você vai ver que a maçã tem enzima, ela é viva. E a hora que você mastiga, toda planta sente dor. Toda planta tem um anti-enzimático. Por que semente a gente não pode comer semente de fruta? Assim que você mastiga a semente de uma maçã, a letra sem aneto, né? Ela tem anti-enzimático. Toda semente tem anti-enzimático, para não ser digerida. Porque na natureza, os passarinhos, os bichos que comem fruta, que engolem a semente, eles excretam a semente e aí vai nascer a planta. Então a semente, ela se protege. Quando a gente come o alface, ele se protege. Se você comer alface demais, você pode ter problema ocular. Se você comer melancia demais, pode ter problema ocular. Então toda planta se defende, todo bicho se defende. Conforme a humanidade for desenvolvendo nas raças futuras, que é o que algumas pessoas já estão fazendo agora, tem pessoas que vão vindo preparando o caminho para isso. Se não tiver ninguém encarnando fazendo isso agora, futuramente não vai existir. Então, conforme as encarnações estão acontecendo, algumas pessoas que estão encarnando ou vêm muito mais densa, vêm ainda nesse estado mais primitivo, que necessita de algumas coisas por questão ectoplasmática, contra a parte energética. E tem outras que vão encarnar já com uma necessidade quase zero disso. Por quê? Não vão desenvolver trabalho pesado aqui e exigem um ectoplasma mais denso. Então, quando a gente fala de comer uma carne, não é ectoplasma denso, qual é a carne mais densa que existe na natureza? A de porco. Porque o porco que se consome hoje em dia não é porco do mato. O porco, para quem acredita nisso, ele foi uma miscigenação do DNA humano com porco do mato na época de Atlântida. Quando eles faziam experiência genética, criaram o porco. Tanto é que o dente do porco, o olho do porco, a pele do porco queima no sol nem ser humano. Tem gente que transfere o órgão de porco para dentro do corpo humano. Então foi uma experiência genética. É o mais próximo da carne humana, é a carne de porco. Eu gosto de um Na faculdade, a gente baconzinho na usa. pizza, adoro um bacon na pizza. Mas a gente sabe que a carne mais densa energeticamente, o ectoplasma do seu corpo vai ficar mais denso. Então, se eu for desenvolver um trabalho que eu tenho que sutilizar muito a minha energia, não vou comer uma carne de porco ou uma carne que vai jogar minha energia mais densa.
Porque para mim poder refinar ela depois, eu vou ter que gastar muita energia para refinar. É o que a gente fala, se você tem muito chi no corpo, muita energia vital, você pode comer veneno de vez em quando que você vai conseguir refinar. Se o tanto de veneno que você ingere é mais do que o tanto de antídoto que você consegue gerar, fodeu. Seu corpo Sim, vai cair, entendeu? exatamente. É muito interessante essa questão da carne do porco, né? Porque na faculdade a gente estudava pelos órgãos do corpo, pela semelhança que ele tem com os nossos órgãos, né? Pulmão, enfim, né? E aí desde então já me acendeu uma luz, assim, né? Mas, No judaísmo é proibido, né? Comer carne de porco. Várias exatamente. culturas proíbem comer carne de porco. Até porque o Sim, porco, que teoricamente é, né, uma miscigenação aí com o DNA. Não estou falando que é um porco, é um ser humano, tá? Um porco não é um ser humano, gente. Não vamos viajar. É um bicho, é um bicho. sim, Mas tem o mais próximo possível do nosso DNA em contraparte energética. E come o quê? A maior parte come lavagem, come lixo. Então fica sim, cheio de bactéria. A contraparte, se você pensar que o que você vai comer tem uma contraparte ectoplasmática, pensa no que o bicho come em relação ao que você vai comer da carne do bicho. Porque a forma como o animal é alimentado vai influenciar na parte energética dele, da vitalidade, até do processo enzimático. E a forma da morte, sim. Por isso que tem, né? Como é que eles chamam lá? Eles matam o animal na posição certa, carne kosher, né? Kosher? eles fazem, eu não sei o nome exato, mas eles. Kosher ou kosher? Acho que é kosher. É uma carne o quê? Que eles matam, teoricamente, o animal sem sofrimento. Por quê? Quando o animal vai ser morto, ele sabe que vai ser morto. Então ele libera uma quantidade de toxina para a carne absurda. Trava o corpo, ele endurece, ele libera substâncias químicas nocivas. Quando o abate é humanizado, não tem essa questão, né? Os lugares que são sérios, que fazem abate humanizado, não tem tanto problema. Eu compro em lugar assim? Não, porque é absurdamente caro. Então, às vezes eu vou precisar comer um pedaço de carne em algum restaurante que eu tenho que ir. Em casa eu praticamente não como. Então, assim, dá para comer de tudo? Dá. A questão é, tem que refinar energia. Eu também fiquei 10 anos, 15 anos, sei lá quantos, fiz tudo quanto é coisa. Hoje eu como o que eu quero, quando eu quero, e se eu preciso. Porque se o corpo falar não, nem adianta. Outro dia eu caí na besteira, né? Ele falou não. Eu falei sim, paguei a língua, né? Puf, eu comi, eu inventei de comer um pedaço de pudim depois que eu tinha comido um negócio no restaurante lá. Não dá certo, carne e leite. Não funciona. Aí tomei porrada do meu filho, né? Ah, filha da mãe, agora você aprende, né? Aí foi uns 2 dias no meu irmão com bolo para aprender a lição. É assim. E quanto mais velho a gente está, por que o pessoal fala, ah, tô ficando velho, eu vou ficando assim? Porque vai gastando enzima. Quando a gente é novo, toma chumbo derretido que não dá nada, porque está cheio de energia vital no rim, está cheio de dim, cheio de X, cheio de enzima no seu corpo. Não gastou quase nada. Aí Sim, chega ali nos 12, 14 anos, a molecada manda ver na masturbação. Aí vai gastar no esperma, vai gastar no sexo, vai gastar no álcool, vai gastar em tudo. Por quê? Não vai sentir falta no começo. Tem muita. Então é rico no começo, né? A gente é muito rico de energia. sim. Conforme vai envelhecendo, já vai gastando, quem gasta mais, se não aprender a repor, né? Perdeu, perdeu. Lascou, a conta não Então, fecha. ou vai ter que aprender a repor na prática, ou vai ter que aprender a repor na alimentação, ou pelo menos evitar perder. Quando for comer porcaria, chama a Laura. Laura, vou comer, ó, amanhã eu vou para aquela festa que vai ser de salsicha empanada a ovo colorido. Como é que eu faço depois para poder, né, pagar a minha oferenda para o meu Deva interno, para o meu orixá interno, porque eu fiz merda? Eu sei que eu vou fazer, mas como é que eu faço para dar uma limpada depois na cagada que eu fiz? Entendeu? Exatamente. Bom, gente, nós estamos aqui no nosso limite de horário, que o Terry tem que É, sair, você né? sai daqui a Compromisso. Ainda Vou não vi buscar a tia pouco. Ainda Thaisa. dá mais uns 10 minutinhos. E não sei se alguém tem alguma pergunta, Eu aproveite. tenho. Posso aproveitar? Perguntar para a tia Laura? Pode. Aproveita que tem um Joca aí. Fala um pouquinho de alimentação para criança, que hoje está todo dia, hoje em dia está tudo cagada. Primeiro, que o povo não dá mais vermífugo para criança. Seja vermífugo natural ou vermífugo de farmácia. Isso é um ponto. E o outro ponto, fala de Ayurveda para criança. Que a maior parte está tudo catarrenta, com zite da vida, tudo. E é uma maior parte leite e comida errada. E criança, hoje em dia, nessas papinhas do inferno e nessas coisas, ninguém equilibra alimentos para criança. E é onde mais se ferra. Exatamente. Então, existe uma crença muito grande que a gente tem que dar mingau, mucilon, açúcar, né? E aí isso acaba o quê? A criança, ela nasce, independente do dosha dela, de essência, de prakrut, né?
ela nasce mais pro dosha kapha, todos nós, né? E ao longo da nossa vida, a gente tem essa variação dos doshas, dos elementos, né? Quando criança, kapha, quando adolescente, pita, depois na vida adulta, vata, vai passando pelos ciclos até chegar no idoso, que predomina dosha vata, né? Então, a Uhum. criança, por si só, já fica cafinha, e aí entope de leite, açúcar, né? Frutas batidas com leite, principalmente, né? Que pelo Ayurveda a gente não usa frutas com leite porque, puf, ela mata o nosso Agni, que é o nosso fogo digestivo, Você né? devia Então, um dos ter falado isso pra minha pilares. mãe quando eu era criança. Por isso que eu fui gordinho. Eu cheguei a pesar 90 quilos lá, quando eu era adolescente. Imagina hoje que eu tenho 63. Essas coisas aí que você está explicando. Ninguém sabe esses trem. Aí o que acontece, Sim, né? A gente vira um gordinho. exatamente. Não, e a minha mãe também, não é muito longe. Ela fala: não, Laura, tem que dar um mingau, compra um Small pra essa criança. Porque ela, né, o Joaquim não é gordo, mas também não é magrinho, né? Então, eles querem ver a criança gorda, né? Sadia, forte, mas ele é forte, né? A imunidade dele, é louco, esperto, enfim, né? E é isso. Então, a própria fruta com leite, ela acaba com a nossa digestão, né? E um desses pilares é manter o nosso Agni forte, que é o que o Terry falou ali, o equilíbrio, né? Da energia. Então, você ter mais energia, mais antídoto para acabar com o alimento que você não digere, né? E você mantendo esse Agni forte, a gente pode comer de vez em quando um pão de queijo, um bolinho, né? Alguns excessos, porque aí o nosso Agni está tão fortalecido que vai matar logo, né? Agora, o problema é quando a gente entra nesse desequilíbrio, né? E vira esses excessos, viram rotina, né? E aí isso Então, aí, pode dar bicho na barriga também, né? No caso de criança, começa a dar verme, disfunção do intestino, do estômago, né? exatamente, ainda mais, né, a gente que come mais fora agora, ou até mesmo em casa, não lava direito as saladas, enfim, né? Também às vezes não tem como tirar tudo, porque as bactérias fazem parte da gente, né? E aí não tomam vermífugo, e aí vira lombriga, né? Hoje Sim, tá, sim. hoje se fala até mais, tá muito na moda falar de parasitas, né? Tanto é que as pessoas também estão usando aí de uso descontrolado os medicamentos e até fitoterápicos e intoxicando o fígado. Eu Isso é tenho, perigoso. tenho pego dois casos recentes agora, de que a gente analisa né, o fígado pelos exames, Uhum. né, as enzimas ali, e de fígado sobrecarregado pelo uso indiscriminado desses medicamentos, né? Então, tem que cuidar, né? Então, de seis Sim, em tem que seis regar. meses, exatamente. E até algumas sementes, como a semente de abóbora, ela também ajuda nessa parte de combater os E vermes, você enfim. atende criança também, né? Eu, bebezinho, não tô mais atendendo, tô mais atendendo adulto, né? Sim, sim. Mas, por Porque, exemplo, tiver aí uma mãe com um filho de 12, ah, 14 anos, que às vezes sim, está meio fora de peso, ou para cima ou para baixo, precisar de uma recomendação de nutrição, você também faz. Aproveita e fala dessa parte, a gente vai finalizar já já. Fala dessa parte, como é que você atende, né? Como é que você faz essa anamnese das pessoas, para eles entenderem como é que eles vão ser atendidos quando te procurar. sim. Bom, vamos lá. Eu costumo mandar um questionário de pré-consulta, né? Ali eu já faço algumas perguntinhas do dosha, já para as pessoas irem familiarizando. Eu já dou uma olhada antes do atendimento, né? Para ver como que tá a rotina, o que que a pessoa busca, o que que ela gosta de fazer nas horas vagas. Dou uma investigada, assim, para entender, né? A rotina, o ambiente dessa pessoa, quem esse ser é, né? Que está vindo por aí. E automaticamente o meu atendimento ele é personalizado, a gente tenta descomplicar ao máximo, né? Adaptar o paladar, mas claro que tem coisas que né, a gente precisa fazer as mudanças. Sim. E geralmente vamos fazendo as mudanças na família inteira, né? E aí ensinando um pouco sobre os temperos, as coisas, as orientações, elas vão acontecendo de forma gradual. Assim, no primeiro atendimento é bastante informação, né? Mas às vezes a gente vai descomplicando ali e as pessoas vão entendendo, acrescentando na rotina de forma gradual e lenta, e aí vão fazendo as mudanças, vão começando a dormir melhor, né? Vão desintoxicando o organismo, passam a ficar mais felizes, né? Incentivo também a rotina diária.
as práticas de meditação, de respiração, não ensino essas práticas. Peço que a pessoa busque também sobre isso, mas elas encontram um equilíbrio e passam a comer menos doce, menos porcarias, porque estão conscientes, né? Eu tive uma experiência agora de duas pacientes que tomavam remédio para depressão, né? E começaram a se alimentar melhor e Uhum. relataram que começaram a se sentir melhor, Com coisa que elas certeza, não sentiam que tomando legal. há anos a medicação. Ou seja, o que mudou? A rotina, que não custa Sim, nada, só custa a disciplina, comida de verdade, que é sim, barata, hoje a gente pode ir em feira, pode, né? E se for mesmo fazer as contas, se você for comer industrializado, hoje até sai mais caro do que você fazer comida de sim, verdade em casa, sim. né? E às vezes, assim, as pessoas falam: ah, Laura, não tenho tempo para cozinhar, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Bom, então não tem tempo para viver, né? Só vive para o Sim, trabalho. sim. Então vamos voltar 10 casas e começar a olhar para isso, né? E para quem não tiver como mudar também, fazer tudo em casa, mesmo para, por exemplo, se a pessoa é empresária, tem que viajar todo dia, não tem como voltar para casa, tiver que ir em restaurante, pelo menos entender o que vai favorecer quando for um empresário, em vez de chegar na churrascaria e comer 2 quilos de coisa de porcaria para ir para uma reunião toda arrebentado, né? Vai perder dinheiro ainda, porque a alimentação influencia a inteligência, o raciocínio. Normalmente, você chega numa reunião, eu fui empresário durante muito tempo, cansei de participar de reunião assim. Você quer destruir a pessoa, o empresário, faz ele comer errado, põe ele numa mesma reunião para assinar um instrumento. Você vai lá e faz o cara assinar uma coisa errada. Por quê? Vai estar lá, ui, estou morrendo, né? Então, se você Sim, já consegue se nutrir melhor até no restaurante, entra nessa jogada também, porque a Laura vai instruir, mas aonde você vai comer, com quem você vai comer, tem que lembrar que a comida, lógico, a comida de mãe, de vó, a comida de casa sempre vai ser melhor. Se não tem jeito, é a gente aprender a lidar com isso no meio que a gente está. Aí dá. Porque em algum lugar a gente vai ter que comer. Se não tem que comer, pede ajuda. Aí faz uma vaquinha também, pelo amor de Deus. Né? Então, de algum jeito, a gente sim, tem que se alimentar. Pela boca externa, pela boca do que a gente come, com alimentos saudáveis, com uma coisa mais consciente, independente das desculpas que arrumem. Porque a desculpa acaba na maca do hospital. E é horrível tanto sim, se contorcer de dor numa maca de hospital, quanto ver os outros contorcendo de dor na maca do hospital. Então, que não seja por alimentação. Né? Principalmente se for em excesso. Se é só equilibrar, beleza. Mas se for por excesso, é falta para alguém. Aí já a questão de ter a disciplina, que é o que a Laura falou, e de seguir as regrinhas. Porque no começo, ajustar a alimentação é ruim. Eu passei por isso em todas as escalas. Tanto quando eu fui bem gordo, pesando 98 quilos. Depois, quando eu comecei a emagrecer com 17, eu cheguei a 57 quilos. Depois eu voltei de novo, até eu aprender a fazer birra, fazer isso. Enfim, foi 15 e 20 anos praticamente ajustando. E faz 10 que estabilizou. Então, 10 anos para cá, é o mesmo peso, a mesma minhaca. A única coisa que mudou é a barba ficar branca. Isso daí não tem jeito, né? Eu também estou ficando velho. A gente vai arrumando para casa dos 50, sai com os 40, né? Vai passando 43, vai subindo. Então, agora a curva é para baixo, entre aspas. Então, o que a gente tem que entender? Vai ficando mais velho, tem que economizar energia. Tem que se alimentar com uma coisa um pouco mais decente. Não é caro, é decente só. Em vez de, sei lá, dá para você comprar um arroz parborizado, em vez de comprar um arroz 100% branco, compra, entendeu? São coisas mais simples. Se dá para feijão, de repente, um feijão mais substancioso, aquele feijão mais quebradinho, é coisa simples. Aí essa hora vai dando. O negócio tá aí dentro ali, então que sinal que eu tenho que sair, né? Ela deve estar me chamando ali, eu não limpou o celular aqui. Então tudo dá para fazer. A Laura é especialista nisso. A questão do jejum, Diego, o pessoal perguntou para desvermificar essa coisa toda. Depois, o canal da Laura tem bastante coisa. De todas as perguntas que vocês estão fazendo aí, certeza que ela vai marcar e depois ela vai começar a gravar e instruir sobre essas coisas. E tem ela para instruir pessoalmente, né? A mesma coisa do jejum, Diego. Eu pratiquei durante anos. Então, é bom jejum? É, mas tem que saber praticar, tem que saber o momento que está da vida. A gente não vai praticar jejum no inverno, não vai praticar jejum se estiver fazendo certas práticas iniciáticas que demandam muito do corpo. Se for um médium que trabalha numa gira, num centro de Umbanda ou Candomblé, não vai poder fazer certos tipos de alimentação, porque dentro do Candomblé tem regra para alimentação. Quem é taoísta já não pode umas coisas, quem é budista já não pode outras. Então, assim, é muito para a gente falar que exatamente. tudo não deve ou que tudo deve. Por isso tem que ter os profissionais que entendem do que está falando, para poder explicar a coisa fundamentada. Assistir Exatamente. vídeo do YouTube para entender certas coisas, sem entender do próprio corpo, é ferrar a vida. Eu já cansei de ver gente até separando de casamento, brigando com todo mundo, porque se torna
ultra espiritual porque está fazendo alguma coisa diferente na comida. Não tá. Quem fez coisa diferente na comida, exemplo, você pega o Chico Xavier de novo. Você pega todos esses caras que trabalham dando comida para 200 mil pessoas que não tem o que comer. Se eles estiverem comendo cocô na tigelinha e eles estiverem alimentando o pessoal com arroz, feijão e batata, é melhor do que não ter o que comer. Então a questão é essa. Tá com fome? Tá com fome mesmo? Lixo? Fome. Tem pessoas que vivem de lixo. Se a gente sai de casa da volta na cidade, vai ver a gente comendo lixo de noite, catando o resto e tem que viver. Aí a gente pergunta, como é que um mendigo passa? Eu vejo isso. Tá 20 anos na rua comendo lixo, jogado na rua, tá vivo ainda. Então, tudo é o que você come? Nem tudo. Mas se a gente sabe disso e tem condição de arrumar a nossa alimentação, é por preguiça, eu falo por mim também, se eu não tivesse me arrumado, hoje eu tinha morrido, ou eu tenho predisposição. Como meus pais faleceram de câncer, se eu não tiver o mínimo de bom senso e não regular um pouquinho, eu não passo de vez. Entendeu? E não é questão de competir. É simplesmente evitar um sofrimento que se dá para a gente evitar, dá. Falar disso na década de 80, 70 é uma coisa. Falar disso hoje, falta de informação não tem. Recurso não tem. A Laura não cobra caro. Ela não é uma estrela do Hollywood que vai cobrar R$ 3.000 a consulta para falar para a pessoa comer. Ou é graça. É o fígado inflamado do ganso. Entendeu? Então, ela não vai chegar a esse ponto. Então, dá para fazer o arroz com feijão, equilibrando direitinho com os temperos. Dá para fazer prática interna, dá para ser empresário, dá para a gente comer besteira. Só que a gente tem que cultivar um estado de mente um pouquinho melhor, que é a compaixão, a gente tirar os nossos excessos, que é a falta de alguém. O Chico Xavier, por exemplo, eu falo dele porque eu não quero nem saber se ele via espírito ou não, se ele escrevia livro ou não. O que ele fez de trabalho ajudando as pessoas, tá show. E com os 400 livros que ele tinha, se ele quisesse ficar bilionário e sentar no troninho de ouro, falando que a pessoa está encapetada, ele tinha feito. Com razão, porque ele ainda sabia, né? Ele não fez. Hitler comia, era vegetariano. Matou muita gente. Então, de novo, não é o que se consome que torna a pessoa espiritual. Mas o que a gente consome tem que entender que é um elemento, que seu corpo é uma divindade, é um microcosmo, o que você come está vivo, você tem enzima no corpo, todas as suas células no corpo são vivas, isso é um microcosmo, está ensinado em todas as tradições orientais antigas, não é uma novidade. Quando sai do corpo, leva. Então, tudo que a gente passa à vontade aqui fica na contraparte espiritual e energética. Passou a vontade aqui, passa, dá lombriga. Se não der lombriga física, dá lombriga no astral, parasita larva astral. Se a pessoa come muito lixo espiritualmente, a órbita, a aura dela, também fica manchada, atrai mais parasita astral. Então, você quer saber se também está cheio de parasita astral, também tem a ver com a alimentação. Por isso que é fomentado hoje em dia o consumo de tanto industrializado. O caminho mais fácil para importar energia vital, destruir o centro enzimático. Beleza? Sim. Então, pode encerrar, Laura. Eu agradeço muito a live. Se que precisar, estou aqui à disposição sempre. Você é uma pessoa muito querida, você, o João, o Gustavo, a família Jair também. Também do bem total. Então, se alguém quer que eu afiance, se é a hora do bem, se ela tem direito, está afiançado. Então, não serve para muita coisa que eu digo, mas se servir, podem ter certeza de que vai atender bem. E se atender mal, me passa a mensagem. Deu puxo a orelha dela como professor. Tô brincando. Puxo a orelha não. Mas obrigadão, viu? Agora tem que sair mesmo, se despede do pessoal, faz o seu encerramento e já estou indo te buscar. Estou avisando a Thaís. Beleza. Obrigadão, Terry, mais uma vez. Sempre me ajudando, sempre nos ajudando. Com muito conhecimento, com muito carinho, com muita paciência. Um abraço. Tudo de bom para você, pra Thaís. Um abração para vocês todos aí, fiquem bem. Beleza. Tchau. Bom, gente, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. Diego, amanhã eu vou gravar um vídeo sobre jejum intermitente, porque tem muito a ver com os doshas, com os elementos, né? Por exemplo, quem é dosha vata, a gente tem que cuidar muito com o jejum intermitente, porque vata rege muito o elemento de ar, éter, e aí a pessoa fica muito no astral, não consegue aterrar, não consegue fazer as coisas com o jejum intermitente, né? Já quem é pita, esse jejum intermitente acaba sendo mais benéfico para quem é kapha também, né? Só que kapha geralmente não consegue fazer jejum, então tem que entender ali. Eu indico geralmente uma vez por semana pela manhã, fazer um jejum, né? Cortar o café da manhã, fazer um jejum ali de 16 horas, que aí já o corpo entra no estresse metabólico e consome essas toxinas. Não é legal a gente fazer jejum todos os dias, né?
Pelo Ayurveda é ideal que a gente faça as 3 refeições, né? E um jejum eventual, ok? Obrigado, gente. Um abração para vocês.